O segredo é esvaziar a mente. A gente tem muito problema, né, gente? Dia a dia é puxado. É conta pra pagar, é chefe. Às vezes as coisas em casa não vão muito bem. Olá, senhores, bem-vindo ao canal E a Grávida de Taubaté, um dos maiores clássicos da TV dos anos 2000, durante um período enganou o Bostil inteiro, principalmente aqueles que assistiam a Record no período da manhã, e do dia pra noite, A Grávida de Taubaté virou simplesmente um dos maiores sucessos de todos os tempos. Todo dia aparecia na Record, o pessoal se emocionava com a história dela, ganhou vários presentes, enxoval e tudo mais. E para você ter uma ideia, durante um dos programas, até o Edu Guedes, um dos apresentadores do programa, não conseguiu resistir à história da grávida. E teve um dia que ele foi às lágrimas no meio do programa. O Edu Guedes só pode estar de brincadeira. Por que chorar? Eu acho que ele estava meio emotivo nesse dia, e o motivo que fez ele ir às lágrimas de verdade foi justamente o tamanho dessa senhora aí. E foi diante dessa comoção nacional que o Brasil estava tendo naquele momento que a grávida foi miseravelmente desmascarada na frente de todo mundo, e foi só a partir desse momento que o Edu Guedes conseguiu parar de chorar. Até então, muita gente desconfiava, mas ninguém tinha certeza absoluta mesmo que tudo não passava de um engano, e o que chamava mais atenção, além do tamanho que fez o Edu Guedes até chorar, era também o formato. Eu nunca vi uma barriga tão estufada pra frente desse jeito. Além disso, a jornalista que desmascarou ela na época falou que começou a desconfiar porque ela se movimentava com muita facilidade, em nenhum momento reclamou de dor nas costas, no joelho e o que seria normal de uma pessoa desse tamanho. E o mais impressionante de tudo é que na época que a grávida de Taubaté foi desmascarada, ela exigiu explicações, fez BO, entrou com processo e tudo mais contra a Record. É claro que depois de pouquíssimo tempo ela regou, né, porque não tinha como você defender um negócio que não existe. Mas hoje em dia, pelo que eu vi, ela é uma pessoa bem diferente e não há motivos para preocupação porque ela tem uma excelente justificativa para tudo aquilo que aconteceu na época. Vamos ouvir aqui então quais são as declarações oficiais dela, e eu convido a todos a tentarem não se emocionar igual o Edu Guedes naquela oportunidade com as justificativas extremamente convincentes da grávida de Taubaté. A barriga é um caso à A parte, barriga era. porque eu quero entender o que você botava ali dentro. Parecia um balão. Era pano. Porque ela era uma coisa leve, fazia assim, Era era pano. muito gigante. Era pano. Perdeu assim a noção do tamanho. Era eu falava, pano. gente, parece um balão de... Mas, Não, era peraí, pano. gente, eu tô ficando confuso. A barriga não crescia? Crescia, Não, mas mas não mas conta chegou, o que ficou. chegou um certo ponto que não cresceu mais, né? Aí você ficou botando toalha? Não era toalha, não. Era pano. Era uma barriga, mas era pano, sabe? Era Sim, um pano. então, peraí. Você, então, tava você, na sua cabeça, você tava grávida de 4. Sim. Quando é que caiu a tua ficha que você não estava grávida? No dia 20 de janeiro, na hora que... Aí, senhores, só de pensar que o Edu Guedes foi às lágrimas por causa de uma barriga feita de pano, dá vontade de exigir explicações, mesmo isso já fazendo 13 anos. A grávida de Taubaté demorou bastante tempo para se pronunciar depois de todo aquele ocorrido, e a entrevistadora teve a capacidade de falar na cara dela que aquilo lá tava mais parecido com um balão. Calma aí também, poxa, respeita a grávida de Taubaté. Ela enganou muita gente naquele momento, não só porque tava parecendo um balão, mas sim também por causa da interpretação dela. Quando você via ela falando como que tava difícil e as microexpressões faciais que ela fazia também, muita gente se comoveu com a história dela, além do Edu Guedes. E agora, depois de 13 anos, essa entrevistadora vim falar que ela tava parecendo um balão. Agora é fácil falar isso, mas será que ela na época também não se comoveu com a história da grávida? Até eu me comovi, senhores. Eu pensava igual o Edu Guedes. Eu falei, caramba, gente, olha o tamanho disso. Mas como eu falei agora há pouco, ela tem uma excelente justificativa, calma, daqui a pouco ela vai falar. Como ela disse ali no finalzinho, foi em 20 de janeiro que ela percebeu que houve um equívoco, mas claro que ela só descobriu isso, logicamente, depois que a casa já tinha caído. Depois que a jornalista Cris Flores revelou na frente de todo mundo que ela não estava grávida coisa nenhuma, que a ficha foi caindo paulatinamente. Não foi ali naquele momento não, é agora que ela vai explicar o porquê que ela fez isso, vamos ver. E por que você ia botar pano se você estava grávida? Inexplicável, é isso que eu tô dizendo pra você. Eu só consegui ter noção de tudo que estava acontecendo no dia 20 de janeiro, quando aconteceu tudo no lugar que eu estava da seita, que a minha irmã, os meus irmãos foram até lá pra me tirar. Foi o único dia que eu consegui
ter É esse porque, olha estalo. só, a pessoa, eu fico imaginando assim, gente, eu tô dizendo que eu tô grávida de 4 ou de 1. Uma hora essa criança tem que nascer. A Sim. criança vai ter que aparecer. Você pensava qual ia ser o desfecho Não. disso? Não. Porque, você tá entendendo? É muito Sim, doido. sim. Ah, Não. tá bom, a criança vai nascer, a criança vai nascer. E aí, Sim, e aí? O que sim. faz? Mas no Não, fundo, não no Não pode nem fundo, dizer que a criança morreu. Tá aí, senhores. Segundo ela, é inexplicável o porquê que ela tava fazendo aquela barriga, mas você viu ela falando que tinha uma seita na jogada. E pra resumir a história, que eu vi uma entrevista dela completa falando sobre isso, foi o seguinte: ela sempre foi uma pessoa muito católica, os pais dela também. Em determinado momento, ela saiu da igreja e começou a frequentar uma seita misteriosa. Ela não fala o nome da seita, logicamente, mas não interessa. O importante é que quem fez a cabeça dela naquela época foi a seita, porque ela queria engravidar, mas o marido tinha feito vasectomia a pedido da própria seita e ela só foi perceber o engano nesse dia 20 de janeiro e pronto, essa é a explicação oficial. Tá certo que ficam algumas dúvidas em aberto, principalmente que seita misteriosa é essa? Quem será que tá por trás disso? Senhores, será que são os Illuminates? Ou será que é uma seita mais terceiro-mundista mesmo? Outra coisa que eu não vi ela falando é sobre o marido dela. Na época ele confirmou toda a história e ainda fazia carinha de quem tava gostando demais. Se eu não me engano, teve entrevista que até o marido, que era vasectomizado, foi às lágrimas na hora de falar da gravidez falsa dela. E olha que ele sabia de tudo, ele também participava da seita. Mas só quem teve coragem de pôr a cara 13 anos depois foi a grávida de Taubaté. E todo o meu respeito a ela. Você acha que é fácil? É por isso que, apesar de tudo, eu acredito nas palavras dela, glória a Deus, ela encontrou Jesus e, resumidamente, dá pra afirmar com uma certa tranquilidade que tudo foi obra do inimigo. É como se naquela época ela tivesse hipnotizada, cega dos olhos, como diz o Kiko, e ela só foi levando. Eu tenho certeza que na época foi uma imensa satisfação ganhar aquelas coisas, aparecer na TV, ficar razoavelmente famosa, mas quem não erra na vida, né, senhores? Criticar a grávida de Taubaté é fácil. Agora do Edu Guedes e nas lágrimas naquele tempo ninguém lembra, né? Aquele choro do Edu Guedes, apesar de não ter sido a intenção dele, mas era como se fosse uma comprovação que realmente significa. Ela tá grávida, até porque se não tivesse um apresentador famoso não ia dar uma dessa ao vivo na frente de todo mundo, e muita gente pensou, bom, se até o próprio Edu Guedes foi às lágrimas, eu também acredito na grávida de Taubaté e dane-se o resto. Esse negócio aí que a senhora falou, que ela tava parecendo um balão e tudo, a partir do momento do choro do Edu Guedes, se tornou até um negócio menos importante. E brincadeiras à parte, eu desejo um força guerreira pra grávida de Taubaté. Eu fico muito feliz que ela tenha escolhido o caminho de Jesus e agora finalmente podemos ficar tranquilos depois de saber quem foi o responsável por aquilo, que foi uma seita que ninguém sabe onde é e o nome de ninguém. E tudo bem, era só isso que eu queria saber, senhores. Como ela falou que é inexplicável o motivo e também não pode falar o nome de ninguém, a única dúvida que resta é saber o que ela fez com os donativos que ela ganhou naquele tempo. Berço, enxoval das crianças e tudo mais. Será que ela devolveu tudo aquilo para quem tinha doado ou ela simplesmente deu uma de doida e ficou com tudo? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você já sabia que a grávida de Taubaté hoje em dia é extremamente religiosa e se arrepende amargamente de tudo. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochaska Junior Teta Little Pistol, apresentador famoso que não resistiu e foi às lágrimas por causa de uma barriga feita de pano, mas ele nem imaginava que tudo fazia parte de um grande plano de uma seita misteriosa, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Raquinha da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!